Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ronaldo, como vocês já sabem, eu sou professor de História, também leciono Filosofia e Sociologia, e essa aula a gente vai falar um pouco sobre República Velha. Lembrando que a República Velha ela vai de 1889 a 1930, ela também é conhecida como Primeira República, certo? Ela geralmente é dividida, historicamente falando, em duas fases. A primeira fase é a fase da República da Espada, ou República dos Marechais. Por que República da Espada? Porque os dois marechais eram militares e o símbolo do exército naquela época era a espada. Depois disso, República Oligárquica ou República do Café com Leite. Nessa primeira aula, nós vamos ter um primeiro contato, vamos falar apenas do apogeu da República Velha. Não vamos falar dela como um todo, só o início. Como eu disse, meu nome é Ronaldo Chagas, e nós vamos falar apenas do apogeu da República Velha, que vai ser de 1889 a 1914. Como já disse a vocês, lembrando, a República Velha, ela também é chamada como Primeira República. Então a gente vai estar no início dos governos para vocês tentarem entender como foi que aconteceu. Para a gente entender o que aconteceu, a gente tem que lembrar que existiram projetos de república diferentes. O que são projetos de república? O que são projetos republicanos? Toda vez que você vai fazer um projeto, você vai organizar uma forma de chegar a determinado ato. Você vai traçar um caminho de como você quer que seja determinado ponto, como você quer que seja determinado caminho, determinada fase. Então, isso é os projetos republicanos. Nós vamos ter na proclamação da República, em grande parte, o resultado da aliança dos cafeicultores paulistas com o Exército, visando vencer o inimigo comum, que nesse caso era o Império. Embora essas duas forças fossem portadoras de projetos políticos republicanos totalmente diferentes. Então, os cafeicultores eles iam defender um projeto republicano liberal e o Exército ia defender um projeto republicano positivista. Nós vamos falar sobre cada um deles aqui, certo? Esse primeiro período da história republicana do Brasil, de 1889 a 1894, ficou conhecido como República da Espada. Então, 1889 a 1894, República da Espada. Certo? República da Espada. Por ser chamado pelos presidentes, ou seja, pelos governadores militares dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Nesse meio termo, vai ser vencida a primeira etapa de instauração do regime republicano, e o consenso entre cafeicultores e militares sobre a permanência do exército no poder rompeu-se. No início, eles defendiam que o exército, sim, tinha que, depois do 15 de novembro, para tentar manter, já que a república estava começando agora, então era meio fraco, aquela coisa. Foi um consenso entre os militares e eles que o poder político, durante esse período delicado, deveria estar na gestão das instituições militares. Era melhor para ter um governo forte, sob o controle militar, proteger o regime de seus primeiros anos, essa coisa toda. Quando passa esse período, já vem meio um desacordo. Então, a proclamação da República de 1889 e a libertação dos escravos um ano antes representaram o surgimento de uma alternativa histórica excepcional se for comparado ao que estávamos vivendo na época. Isto é, a possibilidade de criar um regime fundado na soberania, entre aspas, popular, no exercício pleno da cidadania que chegava aos setores da população anteriormente marginalizados da sociedade, ou simplesmente excluídos do jogo político. Lembrando que, quando eles fazem esses novos projetos políticos, eles estão falando dos excluídos, mas os escravos eram excluídos enquanto escravos e depois de libertos também continuam sendo excluídos. É impressionante como os livros de história, como eles têm uma visão positivista até hoje, eles negam os escravos daí, os escravos somem dos livros de história a partir daqui, e vai aparecer lá na frente, já na nossa modernidade, falando de crimes e toda aquela coisa. Não vou entrar nesses detalhes, porque a gente vai fixar na República Velha, no início da República Velha, depois eu faço uma outra aula falando sobre isso. Ou seja, nesse contexto é possível identificar 3 projetos de república para o Brasil. O liberal, jacobino e positivista, como eu tinha falado para vocês. Como funcionava a ideia do projeto republicano liberal? Ele era defendido principalmente pelos cafeicultores paulistas, né? Pregava a descentralização política,
ou seja, o governo não podia ser centrado politicamente, ele não podia mandar centrado politicamente. Consequentemente, ele tinha a autonomia dos estados, que depois seriam chamados de províncias. E a formação de uma república federativa, inspirado principalmente pela norte-americana, né, que enfatizava a necessidade de administração cujas funções fossem garantir a liberdade individualista, ou seja, o direito de locomoção, de propriedade, de livre expressão, um sistema livre de competições econômicas, separação dos três poderes, sendo o legislativo bicameral, isto é, eles dividiram em Câmara Alta, que era o Senado, Câmara Baixa, que era a Câmara dos Deputados, a instalação de eleições e a separação entre a Igreja e o Estado. Essa era a meta do projeto republicano liberal. Quando a gente vai partir para o projeto republicano jacobino, ele vai ser defendido por setores da população urbana, que incluíam baixa classe média, pequenos comerciantes, funcionários, setores intelectualizados, jornalistas, profissionais liberais, como médicos, advogados e professores. Esse era o grupo de jacobinos. Eles se inspiravam na Primeira República Francesa, né, 1792-1794, de Danton e Robespierre, que defendia a liberdade pública, ou seja, não apenas a privada. A reunião e a discussão desses seres, de serem decididas coletivamente, destinadas à nação, a participação da população da administração pública era vista como uma necessidade. A população tinha que estar inclusa em tudo que estava acontecendo. Tem que ter participação. Só que aí, ao mesmo tempo, o grupo também era resistente a medidas que tivessem algum alcance social. Os radicais eram xenófobos, principalmente anti-lusitanos, ou seja, contra os portugueses. Não queriam ver portugueses. Se não na prática, mas pelo menos no discurso. E, por fim, o projeto republicano positivista. Esse vai ser baseado nas ideias do filósofo Auguste Comte, filósofo francês. Esse projeto tem uma ampla aceitação no Exército. Por quê? Porque o Exército gostava tanto dele. Ele visava a promoção do progresso, sempre dentro de um espírito ordeiro, ou seja, você não pode reclamar, não pode ir de encontro, você tem que aceitar as ordens, você tem que baixar a cabeça. Não poderia ter revoluções, não poderia ter revolucionários nesse projeto, eles não aceitaram, e por isso era destacado o papel do Estado. Então, o espírito ordeiro e a revolução. Perfeito para o Exército, ou para qualquer outro grupo que tivesse nesse meio. Segundo os positivistas, cabia ao Estado, por meio da administração científica racional de seus leitores, zelar pelas ordens, proteger os cidadãos e garantir os seus direitos de uma forma quase tutelar. Assim, tinha o que você achar ruim. Os estabelecimentos desses direitos não deveriam advir da livre manifestação dos indivíduos, fosse no contexto legal parlamentar, fosse no contexto revolucionário, de modo que ao Estado cabia promover o progresso. Então, você não tinha que reclamar nada. O Estado sabe o que está fazendo para você e o que é melhor para você. A ideia de um governo forte, inteiramente centralizado, uma verdadeira ditadura republicana. Ou seja, ele sustentava um ideário positivista. Na verdade, é uma ditadura americana. Que você é uma ditadura parlamentar republicana. Você não podia fazer nada, você não podia reclamar, você não podia ir às ruas, você não podia questionar, você tinha que ter o espírito dele, você não podia ser revolucionário. Essa era a ideia do governo inicial, do governo positivista, que é o que a gente vai ver. Quais foram esses governos positivistas? Vamos começar com o governo provisório do Floriano, do governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. Nada de Floriano, Floriano é mais para frente. O Marechal Deodoro da Fonseca, que vai ser de 1889 a 1891. Lembrando, governo provisório. Por quê? O governo provisório da recém-instalada República visa resolver os primeiros e os mais urgentes problemas criados pela proclamação. E, lógico, dirigir o país até que, pelo menos, fosse redigida uma nova Constituição, já que até então não tinha. Né? Por isso é o nome provisório, tipo para dar ordem na casa. O próprio apoio dos cafeicultores devia ser a esse caráter provisório. Né? Eles só apoiavam porque a ideia era que fosse provisório. Já que o Marechal Deodoro da Fonseca, que também presidente que assumiria o poder, desde o início havia se cercado de oficiais positivistas. Beleza. Como Benjamin Constant. Como Benjamin Constant. Que é esse figurinha aí que vocês estão vendo.
Alguns problemas iniciais que afetaram o novo regime foram a falta de apoio da Marinha, ainda fortemente monarquista, a Marinha não concordava com o que estava acontecendo, e o excessivo, vocês percebem que o Exército e a Marinha aí eram forças contrárias, apesar de serem forças armadas, eles não tinham tanta, entre aspas, hegemonia como hoje, e o excessivo autoritarismo de Deodoro da Fonseca. Lembra que ele defende, eles têm um projeto republicano positivista. Ou seja, por sua longa experiência no Exército, que incluía a Guerra do Paraguai e afeito à rígida disciplina militar, ele estava acostumado a dar ordens e a ser obedecido. Não tinha que ser questionado. E isso esbarrava, assim, como em vários interesses civis. Isso dificultava as articulações políticas, inviabilizava a busca de alguns consensos, como, como poderosos grupos dos cafeicultores. Então, enquanto eles estavam lá nessas brigas, um querendo mandar no outro, um querendo fazer o que o outro não queria, essa coisa toda, essa briga toda, esse questionamento todo, isso vai dar uma briga maior. Por quê? Nele, botando o seu Benjamin Constante como ministro da guerra, adiantou. Porque ele era muito autoritário, muito autoritarista, né? Ele queria fazer tudo. Ele estava acostumado a dar ordem. Ou seja, isso vai dar uma treta lá na frente. Entre as mais importantes medidas nesse período, vale destacar também a nomeação do intelectual baiano Rui Barbosa, né? Que aí está uma frase dele: a República não precisa de fazer-se terrível, como o Marechal tentava, mas de ser amável. Não deve perseguir, mas conciliar. Não carece de vigiar, de vingança, mas de esquecer. Não tem que se coser na pele das antigas reações, mas alargar e consolidar a liberdade. Rui Barbosa. Rui Barbosa é colocado para ministro da Fazenda, apesar de ser considerado um livre pensador, né? Já que a gente estava num projeto positivista. Rui Barbosa defendia algumas ideias muito simpáticas ao Exército, em geral aos positivistas, né? Em particular. Disposto a promover o progresso industrial do país, seu apoio caracterizou esse momento na história do Brasil, como o primeiro em que o Estado decidia-se em favor de uma proposta industrialista. Então, eles queriam agora industrializar o país. E para combater os dois maiores obstáculos ao desenvolvimento industrial, que era a falta de recursos a serem aplicados na indústria e a grande demanda por moeda, associada à expansão do trabalho assalariado após a libertação dos escravos e a entrada maciça de imigrantes no país. Ou seja, o que Rui Barbosa decidiu? Pela emissão de papel moeda, concedendo a alguns bancos privados o direito de emitir. Então, vamos emitir papel moeda, vamos emitir dinheiro, jogar dinheiro no mercado. Lembra que a ideia era industrializar. Ao mesmo tempo, criou leis para facilitar o estabelecimento de sociedades anônimas, isto é, empresas de capital aberto com ações negociadas na Bolsa de Valores. Criou também um novo regime de taxas alfandegárias, com o objetivo de dificultar a entrada de produtos estrangeiros, protegendo assim a supostamente nascente indústria brasileira. Então, para um produto de fora vir para o Brasil ficava muito mais caro. O resultado dessa emissão de grandes somas de papel moeda sem lastro, ou seja, sem uma base, sem algo, sem que houvesse um montante equivalente de ouro mantido como reserva, foi um violento processo inflacionário, conhecido como a crise do encilhamento, marcada justamente pela febre especulativa, ou seja, as pessoas estavam na ideia, o que é algo especulativo? É a ideia de que algo vai dar certo. Então, pega o dinheiro, a gente vai jogar dinheiro, vamos jogar dinheiro no povo, todo mundo vai começar a comprar, vai ter dinheiro circulando e vai aumentar. Então, foi uma especulação que não deu muito certo. Em todo esse episódio foi possível notar a relativa ingenuidade de Rui Barbosa, que achava possível transformar rapidamente um país agrícola, recém-saído do escravismo, numa potência industrializada. Então ele acreditava, só jogar dinheiro na rua e pronto. Ou seja, pode-se imaginar a grande satisfação dos cafeicultores com essas medidas tomadas, né? Que geraram uma crise econômica em nome de uma tentativa de industrialização que efetivamente não se concretizava nos seus planos. Então, os cafeicultores não gostaram nem um pouco disso. E aí fizeram o quê? Despejaram-se, manter-se no poder. Ou seja, Deodoro da Fonseca e o grupo positivista buscaram retardar ao máximo a
instalação de uma Assembleia Constituinte, que só foi convocada em junho de 1890, após intensas pressões do grupo paulista. Eles queriam, a fim da força, que esse negócio não durasse mais. E aí, as características da Constituição de 1891 foram as seguintes. A briga agora vai ter que ter uma Constituinte. A Constituição instalou-se no Rio de Janeiro em novembro de 1890 e após 3 meses de debates sobre o projeto já preparado, promulgou-se a nova Constituição. Porque eles não aceitavam mais que tal projeto continuasse da forma que está. Agora vai ter que ter uma Constituição, nada de governo provisório. E quais foram as características dessa Constituição de 1891? Foram as seguintes. O Brasil transformava-se numa república federativa, ou seja, com o governo central, nessa época, 20 estados-membros, gozando de cada, eles de grande autonomia, não podia estar um mandando o outro, inclusive jurídica, administrativa e fiscal. Procedia-se a divisão de 3 poderes, diferente do como estava lá, agora eram independentes entre eles, executivo no âmbito federal, controlado pelo presidente da República, no estadual pelos governadores e no municipal pelos prefeitos. Legislativo, que também continuou bicameral, formado pela Câmara dos Deputados e Senado, e pelas assembleias estaduais, pelas câmaras de vereadores, âmbitos federal, estadual, municipal, respectivamente. E o Poder Judiciário. Estabeleceu-se também o voto universal masculino e não secreto. Esse voto universal masculino não secreto, ele excluía o eleitorado das mulheres, analfabetos, mendigos, menores de 21 anos, padres e soldados. Esse grupo não podia votar. E nessa disposição da transitoriedade da Constituição de 1891, ficava determinado que o primeiro presidente da República, após a promulgação da Constituição, excepcionalmente não seria eleito pelo voto universal. Então, esse primeiro presidente não seria escolhido pelo povo. Então, dessa forma, em março de 1891, por 129 votos contra 97, Deodoro da Fonseca transformou-se o primeiro presidente constitucional da República Brasileira. Então, Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente constitucional do território brasileiro. Quando comparada à Constituição Imperial, até então vigente, a Carta de 1891 parecia bastante liberal, mas essa democracia liberal só existiria na aparência. Então, a gente não vai ter essa democracia liberal. Por quê? Vamos entrar agora no que seria o governo constitucional de Deodoro da Fonseca. O governo constitucional de Deodoro da Fonseca, que vai começar em 1891, ele começa as pressões militares sobre os cafeicultores e oligarquias agrárias. Ou seja, os cafeicultores, as oligarquias agrárias, em geral, foram responsáveis pela permanência do Marechal Deodoro na presidência, após a promulgação da nova Constituição. Por quê? Para essas elites civis, porém, que criticavam os efeitos devastados da política econômica do governo, mas eles cultivavam a ideia de que já era tempo de um retorno dos militares aos quartéis. Eles não queriam que os militares continuassem no poder. E esse governo provisório, né, já havia cumprido a sua missão de garantir a nova Constituição, de dar os primeiros passos e aquela coisa toda. Então, candidatou-se à presidência o Deodoro da Fonseca, que tinha como companheiro na chapa o almirante Winder Cooke, enquanto o representante dos cafeicultores, Prudente de Moraes, tinha como candidato o vice-presidente Marechal Floriano Peixoto. Marechal Floriano Peixoto. Membro da facção jacobina do Exército. Ele defendia, ele chamava de facção jacobina do Exército, ele defendia um projeto jacobino. Sua candidatura era uma tentativa de os cafeicultores apresentarem algum tipo de concessão aos militares, ou seja, vamos botar esse cara porque ele tem mais uma vertente jacobina, então é meio que uma associação entre ele e os cafeicultores. Deodoro da Fonseca, né, acabou eleito pelos constituintes com uma reduzida vantagem de votos sobre Prudente de Moraes, enquanto o candidato vice da oposição, Floriano Peixoto, conseguiu uma votação superior à do próprio candidato à presidência. Ou seja, então o Deodoro da Fonseca acabou ganhando, né? Ele foi eleito o
o primeiro presidente e tal, mas por quê? Porque o Prudente de Moraes teve menos votos do que ele. No entanto, Floriano Peixoto, que estava disputando o vice, teve mais votos do que o próprio presidente. Só que vocês podem observar que foram escolhidos presidentes de vices, presidentes e vice de chapas diferentes. Realmente, nesse período não era uma chapa única como a gente tem hoje, a chapa ganha. Era o que mais fosse votado de cada período, certo? Ou seja, o novo governo, embora permanecesse essas tendências autoritárias de Deodoro da Fonseca, o presidente deveria submeter sua vontade ao Congresso formado predominantemente por cafeicultores. Então, os choques entre os presidentes e esse Congresso tornaram-se, então, inevitáveis. Não dava para estar sustentando mais, acrescentando a primeira crise econômica ou a primeira grande crise política desse período. E o que é que Deodoro faz? Nessa tentativa de mal-sucedida, de serenar os ânimos, Deodoro da Fonseca convocou para o cargo de ministro da Fazenda uma figura da velha guarda, monarquista ainda mais, ligada aos latifundiários, o Barão de Lucena. Sua missão era, inclusive, chefiar um ministério, o que gerou desconfiança da oficialidade positivista do Exército, que, bem ou mal, vinha apoiando Deodoro, né? E também de cada vez mais insatisfeitos cafeicultores paulistas, né? Que passaram a temer um retorno da monarquia. Devido a essa oposição aberta, né, no Congresso ao governo, Deodoro decretou em 3 de novembro de 1891, o estado de sítio. Deodoro decreta o estado de sítio e fecha o Congresso. E prendeu vários políticos da oposição nesse período. A reação, porém, foi tão forte quanto inesperada, né? Com alguns dos principais líderes da oposição escapando da prisão, como Prudente de Moraes, Campos Salles, Bernardo do Campos, e atribuindo ou articulando um enfrentamento ao golpe. Ou seja, ao mesmo tempo que Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, a oposição movimentou-se, com os gaúchos pegando em armas, literalmente. Até mesmo no Exército cresceu a oposição ao governo, tendo como centro articulador o vice-marechal Floriano Peixoto. Então, Floriano meio que dá um golpe agora no presidente. Então, veja como o nosso Brasil é um golpe atrás do outro. Completando o quadro das crises institucional, né? Em 22 de novembro iniciou-se uma greve dos trabalhadores da Estrada de Ferro da Central do Brasil, contrária ao golpe. Talvez a primeira grande greve política da história do país. No dia seguinte, a instalação da Marinha, nós vamos ter a satisfação da Marinha, veio à tona com o almirante Custódio de Melo, né? Que se colocou no comando dos navios atracá-los na Bahia de Guanabara. E o que é que esse cara faz? Ele apontou os canhões para a cidade. Ele ameaçou um bombardeio, exigindo a renúncia do Deodoro da Fonseca, que dessa vez acabou cedendo e tivemos então aí o fim do governo Deodoro da Fonseca. Pessoal, próximo vídeo a gente continua com o governo Floriano Peixoto, as revoltas de oposição, até a transição do poder civil, que é quando inicia-se a República Oligárquica. Tá certo, pessoal? Vamos lá, tchau, bom dia, boa noite, boa tarde e até a próxima aula.